Olá, olá, mulher! Seja muito bem-vinda a mais um Pergunta para Físio. E hoje, o nosso tema da aula de hoje é normal sentir dores depois dos 50 anos, tá? Esse, na realidade, é um grande obstáculo. Tem muitas mulheres que acreditam nisso e hoje a gente vai falar mais sobre isso e por que essa não é uma realidade e por que também mesmo que você tenha mais de 50 anos, é possível você eliminar a tua dor, tá? Primeiro a gente vai entender um pouquinho sobre como que acontece a dor, né? O que é sentir dor? Quando a gente sente dor, toda vez que você tem uma dor, seja ela uma dor aguda, que começou há pouco tempo, seja ela uma dor crônica, é sempre um sinal de que tem alguma coisa ali que não está muito bem. Principalmente se você sente dor crônica, né? As dores que são consideradas crônicas são as dores com mais de 3 meses de duração. Mesmo que você tenha, por exemplo, alguns períodos que você tá bem e depois essa dor volta, tá bem, essa dor volta, a gente ainda vai considerar essa dor como sendo uma dor crônica, porque ali é claro que existe algum problema ali, tem alguma patologia, tem alguma coisa acontecendo, por isso que essa dor fica indo e vindo, tá? Então, sentir dor não pode ser considerado normal, independente da idade que você tenha. Só que é muito comum, né, a gente ouvir tanto de pessoas mais idosas quanto de pessoas mais jovens, aquela expressão, né, de dores da idade, né? Alguém comenta com você, ou às vezes você tá lá no meio das suas amigas, no meio de alguém da tua família, alguém comenta que tá sentindo dor, e aí sempre tem aquele comentáriozinho, é normal, né? Tá na idade do condor, eu também sinto dor. E aí a gente acaba normalizando aquilo. A gente acaba pensando o quê? Por ser comum, né? Poxa, todo mundo ali, mais ou menos da minha idade, as pessoas da minha família, as minhas amigas, as mulheres com quem eu convivo também comentam comigo que sentem dor, horas. Então eu vou achar que sentir dor é uma coisa normal, tá? Porém, preciso te falar aqui que sentir dor não é normal, tá? E sentir dor, na maioria das vezes, tá? Não tá ligado ao envelhecimento. Vou te explicar por quê. Mas claro que existem algumas dores que são mais musculares, dores que são mais articulares, dores mais ligadas ao osso mesmo, que são mais comuns, que acontecem mais na terceira idade. Mas elas acontecem porque são algumas situações crônicas que elas já estavam ali acompanhando a pessoa ao longo do tempo e que durante anos ali, por não ter tido um tratamento adequado ou por às vezes ter ignorado mesmo por falta de informação, essas dores elas podem ter uma tendência delas se agravarem com o passar do tempo, tá? Mas, no entanto, é importante que fique claro para você aqui que a dor ela não é necessariamente uma consequência da idade, não é uma consequência direta do envelhecimento, e sim da doença, né? Existem algumas predisposições em sentir dor. Vou te falar aqui algumas delas, mas não se assuste, porque mesmo que você tiver alguma dessas, é possível eliminar a tua dor, tá? Mesmo independente da idade que você tenha. Mas as dores, elas são mais comuns no sexo feminino. Então, as mulheres, por conta da formação óssea, mesmo o nosso corpo, a nossa estrutura física, embora assim a gente tenha os mesmos músculos, os mesmos ossos, os mesmos tendões e tudo mais igual de um homem, a gente tem uma estrutura que ela é diferente. As mulheres, por questões hormonais, elas têm mais chance de terem dores do que os homens, se a gente for comparar. Tem homem que tem dor? Tem também. Mas se a gente for ver ali o número entre homens e mulheres, a maioria das mulheres são as que sentem dores, tá? Algumas outras coisas que somam também, que podem ajudar, são os desvios posturais. O que é isso? São algumas alterações
de postura que elas podem acontecer desde lá da adolescência, né? Desde a infância. Como, por exemplo, escoliose, aquela coluna que é mais em C, assim, pro ladinho, tortinha, ou então em S. Alterações como coluna corcunda, aquela cifose. Quem tem uma curvatura muito grande ali, hiperlordose da coluna lombar, ou da cervical, ou até mesmo coluna que é retificada, que é muito retinha, porque sim, ter coluna reta não é bom, já fiz live sobre isso. Outras alterações, por exemplo, mulheres que têm alguma alteração no joelho, aquele joelho valgo, que ele junta antes de juntar o pé. Então, tem algumas outras alterações, alguns desvios posturais, que eles podem sim somar ali para que você tenha dores ao longo do tempo. Por exemplo, uma alteração de joelho valgo, um joelho que junta antes do pé, é bastante comum as mulheres terem ali artrose do joelho. Começa a gastar mais do lado de dentro do joelho. Então, isso pode ser responsável por gerar uma patologia, por gerar uma dor no futuro. Cargas pesadas, então, fazer algum trabalho que você use muito da sua força física. Outra coisa, praticar exercício físico de uma forma que não é a mais adequada. Então, quando não tem muita conscientização do corpo, faz ali o exercício, faz o movimento, mas não sabe muito bem o que está fazendo, isso pode acontecer também, tá? Alguns fatores genéticos, tem algumas mulheres que já têm na família a mãe, que tem a avó, que já tem alguma alteração, então que já tem uma artrose, que de repente já teve que colocar prótese, ou se você lembra aí que sua irmã, alguém mais próximo assim da tua família que já teve dor, né, já sofreu ali durante um tempo por conta da dor, infelizmente a gente carrega essa carga genética aí, pode ser que esse seja um fator também. E outras condições que são comuns também, como se você tem já alguma outra patologia, como um diabetes, um hipotireoidismo, ou tenha sofrido algum trauma, tenha tido alguma lesão ali ao longo da vida. Esforço repetitivo, né? Já vi algumas pessoas falando aqui que trabalham fazendo movimentos repetitivos no dia a dia. Então, tudo isso, infecções, hipermobilidade de articulação, tem várias coisas que podem somar para que você tenha dor, tá? Eu sempre recebo pergunta, né? Ai, Vanessa, tô com sintomas XXX, o que pode ser? Então, entenda que tudo isso que eu te falei pode ser responsável, né? Todos os hábitos de vida, tudo que você faz durante a sua vida podem somar para que você tenha dor. Mas não significa que é por conta da tua dor, por conta da tua idade, que você sente dor e que, no seu caso, não tem o que ser feito. Muito pelo contrário. Envelhecer, a gente tem que envelhecer, assim como a gente tem que ter durante a fase adulta, durante toda a fase da nossa vida, uma vida que a gente consiga se movimentar sem nenhuma dificuldade, sem sentir dor, tá? Isso é possível. É normal você fazer uma caminhada, você conseguir andar ali durante vários quilômetros ali sem sentir dor no joelho, sem sentir dor no teu quadril, sem sentir dor na tua coluna. O normal é você, independente da idade que você tenha, conseguir fazer todas as tarefas da tua casa sem precisar pedir ajuda, sem precisar deixar de fazer alguma coisa por conta da tua dor. O normal é isso, é ter uma vida normal, sem ter dor e sem ter limitação, mesmo que você tenha 50, 60, 70, 80 anos, tá? Comenta aqui pra mim quantos anos você tem falando nisso e aonde você sente dor, para eu saber. E por que é importante que você tenha clareza de que sentir dor não é normal? O que vai mudar para você? Por que é bom você saber disso? Primeiro que quando a gente sabe que uma coisa é diferente do que a gente sempre pensou durante a vida inteira, ou durante muito tempo, a gente já sabe que a gente tem a chance de mudar essa realidade. Segunda coisa é que às vezes a gente vai se acostumando, né? A gente às vezes vai no médico, procura um profissional da saúde e alguém fala para você que isso é normal da tua idade, você já sabe que não é. Você já pode rebater com essa pessoa aí, pode falar para ela não é normal sentir dor, tá? A gente não pode se acostumar nem em ouvir isso
nem achar que é normal e nem se acostumar com a dor. Porque toda vez que alguém te fala alguma coisa e que fica ali, ó, na tua cabeça, que fica te falando, que fica ali te lembrando, aquilo, mesmo que você não tenha consciência, tá? Aquilo fica dentro da gente e a gente fica pensando, mas será? Será que é por conta da minha idade, então? A gente fica levando aquilo como verdade durante a nossa vida e aí a gente até desiste. Porque a gente fala, bom, na minha idade não dá pra fazer nada. Eu já ouvi falar, o médico já me falou, algum fisioterapeuta já me falou, alguém que mora perto de mim já me falou, uma amiga já me falou que também sente dor, então eu acho que isso é normal, tá? E a gente acaba desistindo. E aí, muitas mulheres começam a desenvolver até alguns problemas mais emocionais mesmo, deixa de sair, deixa de fazer as coisas, deixa de ter uma vida social, tudo por acreditar nisso. Tem mulheres que, inclusive, acabam deixando isso virar uma realidade, né? E acabam menosprezando a própria dor por medo, às vezes por vergonha, por não querer incomodar alguém, por não querer incomodar alguém da tua família, por falar. Eu já ouvi isso de aluna falando assim: nossa, eu deixava de me encontrar com as minhas amigas porque o papo era sempre esse. Todo mundo sempre falando que estava com dor, todo mundo sempre falando, era reclamando, era só o papo, era remédio, médico, exame e dor. Parecia uma competição. E aí eu achava que aquele clima já não era legal. Eu ficava me sentindo pior, porque aí eu achava que eu ia me sentir bem e não, eu ficava falando de assuntos que eram muito dolorosos para mim, tá? Tem até uma história de uma aluna que ela já faleceu, né? Ela viveu até os 98 anos, mais ou menos, mas eu tive a chance de conhecê-la com 93. E ela nunca tinha feito movimentos na vida, ela sempre tinha a vida dela, mas ela nunca tinha feito nenhum tipo de exercício. E ela falou pra mim uma coisa que me marcou muito, que ela me falou assim, olha, se eu soubesse disso antes, se eu soubesse que esses movimentos eles iam me ajudar tanto, eu tinha começado antes. O maior arrependimento que ela tinha era de não ter começado antes. Então, se você deixar o tempo passar, né? Hoje em dia a gente tem essa vantagem de ter aqui, ó, na palma da tua mão você tem informação. Hoje você tá aqui ouvindo a Vanessa falar aqui para você que é possível você eliminar a sua dor, mesmo que você tenha 50, 60, 70 ou, como a Lúcia, mais de 93 anos. E a gente não pode deixar o tempo passar. Porque se você já tem uma dor, que você já carrega essa dor aí durante muito tempo, durante vários meses, até às vezes durante vários anos, sentindo dor aí, a gente acaba entrando numa fase da nossa vida que a gente acaba perdendo a mobilidade. E quando a gente fala de mobilidade, não é só mobilidade de fazer uma caminhada, de conseguir andar sozinha, não. Até nos movimentos mais simples, né? Tem mulher que me escreve, Vanessa, eu não consigo vestir uma blusa porque eu sinto tanta dor no meu ombro que eu preciso de ajuda do meu marido. Tem uma aluna que inclusive falou que antes de ser aluna, né, antes de entrar no MPO, ela estava com uma tendinite assim muito, muito, muito forte. E ela estava numa tendinite já que ela era crônica. E aí chegou num devido tempo ali que aquela dor estava numa fase já agudizada, já era crônica, mas estava doendo tanto que estava numa fase mais aguda que ela tinha que pedir para o marido colocar a blusa nela, pedir para o marido pentear o cabelo dela. Então, pensa só, né? A gente vai perdendo a nossa capacidade física de fazer as coisas mais básicas, de ir no banheiro, de tomar banho sozinha, de conseguir carregar teu neto, de conseguir brincar com ele no chão, de conseguir subir uma escada, tá? Então isso vai trazendo um prejuízo muito grande para nossa própria independência. E a gente vai se sentindo inútil, né? Vai se sentindo frustrada, vai se sentindo deprimida, angustiada, vai se sentindo ansiosa, porque a dor, ela não vai influenciar só na nossa parte física. A dor está diretamente ligada com o emocional também, tá? Então,
a gente precisa tentar bater de frente com ela e a gente precisa tornar esse cenário de dor que está mais complexo, essa dor que você está sentindo ali, que está mais delicada de ser tratada, a gente tem que começar a mudar isso. E a gente começa a mudar isso na mudança lá da nossa cabeça, na mudança do nosso mindset, que se chama, né? Então, eu vou te falar aqui algumas dicas de coisas que você pode fazer para que você comece a mudar essa sua mentalidade, tá? Você tá aqui comigo hoje já é um avanço, um grande avanço, tá? Você já tá aqui, você já tá entendendo que esse é um obstáculo que você vai vencer, que você precisa vencer, tá? Esse daqui é o primeiro degrauzinho. E aí eu vou te falar aqui algumas coisas que você pode fazer. Primeira coisa que você deve fazer é você abandonar todos esses rótulos, tá? Então, ficar pensando, mas a minha dor é por conta da minha idade. Se passar pela cabeça esse tipo de pensamento, já muda. Muda esse pensamento para assim, eu vou vencer a minha dor, eu vou eliminar a minha dor, mesmo que eu tenha 50 anos. Eu vou eliminar a minha dor, mesmo que eu tenha 57 anos. Coloca aqui para mim nos comentários. Eu vou eliminar a minha dor, mesmo que eu tenha 67 anos. Eu vou eliminar a minha dor, mesmo que eu tenha 73 anos. Coloca aqui, eu vou eliminar a minha dor e mesmo que eu tenha X anos, a idade que você tem para eu saber que você está aqui comprometida. A segunda coisa, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? Uma coisa precisa ficar muito clara para você. Se hoje você está aqui, se hoje você está aqui acompanhando meu conteúdo, se hoje você está aqui assistindo a essa aula, é porque você sente dor. Então, tudo aquilo que você está fazendo, que você não está tendo resultado, porque se tivesse, você não precisava estar aqui. Você não precisava, você não tinha que estar aqui me assistindo. Então, se você sente dor, você precisa sair da tua zona de conforto. Isso significa parar de fazer o que você está fazendo e que não está te dando resultado para atitudes novas. Se a gente não mudar isso, se a gente só ficar nesse pensamento, se a gente só ficar vibrando assim, eu quero eliminar minha dor, eu quero eliminar minha dor, é igual jogar na loteria, não jogar na loteria, por exemplo, é igual você querer ganhar na Mega Sena, mas você nunca ir lá na lotérica e fazer uma aposta. Aí não tem como, né? Não tem como ganhar, você tem que fazer por onde também. Então, sair da zona de conforto. Outra coisa, terceira coisa que você precisa fazer é você curtir o processo. O que significa isso? Existem algumas coisas que a gente precisa fazer, né? Algumas fases que a gente precisa trilhar ali, algumas etapas, para que a gente chegue na eliminação de dores. Para algumas pessoas que estão sentindo mais dor, pode ser que esse caminho seja um pouco mais desafiador. Não vou falar para você aqui que vai ser super fácil, que vai ser super confortável, não, porque toda mudança que a gente faz na nossa vida, pode perceber que toda mudança que você já fez grandiosa aí na tua vida, tudo que você conquistou, você teve que batalhar, né? Tudo a gente cresce no nosso desconforto. Então pode ser que no processo você pense em desistir, você pense que não dá para você, que você pense que no teu caso não tem mais jeito, que você pense que é por conta da tua idade, que é porque a tua patologia é crônica. Então, a gente tem que comemorar as pequenas vitórias. Vanessa, eu não conseguia, por exemplo, levantar da minha cama de manhã sem dar um impulso para levantar, porque eu não tenho força e eu levantava com impulso. Agora eu consegui fazer devagar e empurrar com a força do meu braço. Já é um avanço, você tem que vibrar, você tem que comemorar cada vitória que a gente tem pelo caminho. Porque aí o processo, ele dói muito menos. Vou contar para vocês uma coisa. Eu tenho um método, né, que chama MPO, que é um método que é desenvolvido por mim,
que é para mulheres, para elas eliminarem as dores sem remédio e sem sair de casa. O método todo é focado em movimentos terapêuticos que ajudam essas mulheres. E aí tem, cada aula que as alunas têm, elas têm um desafio por aula. Cada aula ali, elas têm um desafio diferente. E aí elas colocam, por exemplo, elas têm um espaço, né, para deixar comentário, né, elas têm suporte e tudo mais, e aí tem sempre algum comentário. Ah, essa aula aqui foi muito boa para mim, mas teve esse movimento aqui. Hoje, inclusive, eu estava respondendo uma aluna, né, que ela escreveu assim, o movimento que você passou de equilíbrio, para mim hoje foi um pouco mais difícil, mas eu já percebi que antes ele era mais difícil ainda, então eu já tô feliz. Então veja só, tem algumas coisas que no começo é difícil mesmo. Pensa quando você aprendeu, é que isso a gente não costuma lembrar, né? Porque faz bastante tempo. Mas se você tem aí um filho pequeno, se você tem um neto, lembra quando ele começou ali a andar? Ele não nasceu e foi andar. Não, ele começou o quê? Primeiro ele foi ali movendo os bracinhos, movendo as perninhas. Depois ele começou a rolar de um lado, rolar do outro. Aí ele começou o quê? Engatinhar, né? Depois ele começou a treinar para ficar em pezinho, né? Mãe, vó, todo mundo vibrando ali, né? Que é muito fofo mesmo. Mas é um processo. E você não comemora? Todas as vezes que acontece alguma coisa para as outras pessoas, você não comemora? Você não gosta do processo? Então, a gente tem que fazer pela gente também, mulher. Às vezes a gente se esquece, a gente cuida muito das outras pessoas, isso é muito de mulher mesmo, né? A gente cuida muito das outras pessoas, mas a gente não para perceber o quanto que a gente evolui. Então é importante que a gente aproveite e que a gente vá vencendo todos esses obstáculos aos pouquinhos, porque é isso que vai te levar à eliminação de dores. Mas você não pode desistir, tá? Você não pode desistir, ou não pode também acreditar que no seu caso não tem como, porque tem, e você vai ver muito disso. Você vai ver vários casos de superação, histórias lindas de mulheres que, assim como você, tinham dor e que hoje não tem mais. Você vai conhecer a história delas durante essa semana que eu tô colocando vários conteúdos e também durante lá a nossa jornada Mulher Sem Dor. Outra coisa, a gente tem que fazer também, que a gente tem que deixar de fazer, aliás, a gente não pode ficar se comparando. Você pode, às vezes, ver algum movimento, pode ver alguma posição, ver alguma coisa, algum exercício, e se falar assim, nossa, mas eu? Ixi, isso aí eu não consigo fazer, não. Eu não consigo mais nem sentar. Vanessa, você tá sentada aí no chão com as pernas cruzadas? Eu não consigo ficar nessa posição. Não pense assim. A gente não tem que se comparar. Cada corpo tem uma história. Cada corpo teve algumas vivências. Pode ser que você foi uma pessoa super ativa, que você fez movimentos durante a sua vida todinha, que você nasceu lá, tua mãe te colocou no balé, como que aconteceu com a Vanessa. Agora, pode ser que não, pode ser que você tenha feito ali só durante a escola, tenha feito uma aula de educação física, mas só fez ali durante aquele período que você estudava e depois você teve uma vida puxada, uma rotina, não tinha tempo, não tinha horário, não tinha como e você simplesmente não teve estímulo, né? Então, pode ser que para você alguns movimentos sejam um pouco mais difíceis do que outros. Mas o que a gente não pode é se comparar. Só a gente sabe as dores que a gente carrega. Só a gente sabe a história que o nosso corpo passou, o quanto a gente teve ali de lesão, o que aconteceu, como foi que aconteceu aquela lesão, aquela patologia. Então, não se compare. Quando a gente se compara com uma outra pessoa, a gente acaba desistindo também, porque o nosso cérebro, ele olha e fala, isso aqui eu nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir. Eu tinha uma aluna que falava assim, que quando ela fazia aula presencial, ela fazia aula com meninas que eram muito jovens, e ela falou, eu fui lá para melhorar, mas eu olhava e falava, nossa, eu vou ficar aqui nesse café com leite aqui, porque eu não vou conseguir jamais fazer isso aqui, eu queria era fazer isso daqui, mas eu não vou conseguir. Então, não pense assim. Você tem uma dor, hoje você tem uma dor, hoje
hoje você está com um nível ali. Você tem ali uma certa dificuldade de fazer alguns movimentos hoje. O que não significa que amanhã, que daqui para frente você não possa trabalhar para você melhorar isso, tá? Tem pessoas que voltam a fazer caminhada, tem mulheres que voltam a subir escada normal, que voltam a viajar, que ficam horas sentada no carro ali, não conseguiam ficar 1 hora sentada para trabalhar e conseguem viajar 7 horas de carro sentada e não sente mais dor. Então essa pode ser a sua realidade também, tá? Inclusive, vou deixar mais uma dica aqui, lá no meu YouTube, se você entrar lá e você digitar Vanessa Godoy, fisioterapeuta, entra lá no meu canal do YouTube, já começa lá a seguir o meu canal, se você não segue, e tem uma playlist lá, tá? Que eu coloquei lá, que se chama Alunas Transformadas. Todas as vezes que você estiver pensando em desistir, todas as vezes você achar que para sua idade não dá, todas as vezes que você achar, minha dor é crônica, eu tô sentindo muita dor, vai lá. Vai lá, assiste as entrevistas com as alunas, assista as histórias das minhas borboletas, que eu tenho certeza que isso vai te motivar, isso vai te inspirar. Que é muito importante que a gente tenha contato com pessoas que são parecidas com a gente, que têm a mesma dor que a gente, ou uma dor parecida ali, de repente é uma dor no joelho, não é uma artrose, mas é uma tendinite, né? Algumas pessoas que também estavam passando pelo que você passou e que elas venceram, que elas conseguiram superar, que hoje elas têm mais qualidade de vida. Porque isso faz a gente entender que pra gente também é possível. É igual quando você vê uma história de superação, não sei se vocês gostam de fazer isso. Tem um filme muito legal, inclusive, se não me engano tá na Netflix, do Tony Robbins, que ele é um cara muito inspirador, assim. É aquelas pessoas que te motivam a continuar, sabe? E todas as vezes que a gente tem situações em que a gente pensa mesmo, acho que eu vou desistir, hoje eu não tô muito animada, busque estar perto de histórias parecidas com a sua. Porque aí você começa a entender que aquela pode ser sua realidade também. Porque se a gente está só cercada de pessoas que não têm resultado, aí a gente não vai ter também, porque a gente não vai ter nem motivação para a gente continuar. A gente vai olhar e vai falar, acho que é isso que a vida tem para mim, tá? Não quero que essa seja a sua realidade, mulher. Então, se você ainda não garantiu a tua vaga lá na Semana Mulher Sem Dor, esse vai ser o seu primeiro passo, tá? Clica lá no link do meu perfil para você fazer a sua inscrição. E eu vou aproveitar aqui, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês. Vamos lá? Vocês querem fazer perguntas? Vou deixar um espacinho aqui para a gente tirar dúvidas, para eu responder para vocês. Que a gente consegue interagir um pouquinho mais aqui, que a gente tem uns minutinhos ainda. Vamos lá. Iramar, eu sinto muitas dores nas costas. Iramar, se você sente dor nas suas costas, mesmo que você tenha uma patologia que seja mais degenerativa, como as artroses, como as artrites, como a osteoporose, até a hérnia de disco, eu recomendo que você participe lá da Semana Mulher Sem Dor. Porque mesmo que você tenha dor há bastante tempo, você pode eliminar essa dor, tá? Eu vou te falar como você pode eliminar essa dor durante o nosso evento gratuito. Então faz a sua inscrição, participa. A Semana Mulher Sem Dor, ela fica no ar do dia 23 até o dia 29, tá? De segunda-feira, mês de janeiro, 23 de janeiro, até dia 29 de janeiro. Se programem para assistir, são 3 aulas e a gente vai liberar as aulas 8 horas da manhã do horário de Brasília.
mas se programa para assistir, porque lembra que, ó, a Semana Mulher Sem Dor é um conteúdo especial, tá? Ele só fica no ar por pouco tempo, então ele fica no ar até dia 29, até domingo. Então coloca um alarme no seu celular para você não perder nenhuma aula, porque as aulas elas são muito, muito importantes para você que quer eliminar a tua dor em 2023. Etelda, tenho 55 anos e estou com uma dor no ombro esquerdo. Ontem eu fiz a nossa primeira live aqui de aquecimento, né? Da Semana Mulher Sem Dor. E ontem a gente testou alguns movimentos de ombros. Então, se você ainda não assistiu, assiste a aula de ontem também para você conseguir identificar qual movimento que está limitado aí nos seus ombros, tá? Essa live ela tá gravada, vai ficar no ar por alguns dias. Então, vai lá, se programa e faz os testes que eu mostrei ontem. Rosalina, tenho 48 anos, tenho dores no ombro direito e me incomoda muito para fazer as tarefas diárias. Rosalina, mesmo que a sua dificuldade seja levantar o braço para cima, abrir o braço, pentear o cabelo, mesmo que seja estender uma roupa no varal, todos os movimentos que o nosso ombro faz, né? Amarrar o sutiã, é possível você eliminar essa dor e você recuperar esses movimentos que hoje estão difíceis. Mesmo que você tenha tendinite, mesmo que você tenha bursite, mesmo que você tenha o ombro congelado, tá? Ou até mesmo ruptura do tendão do ombro. É possível sim. Elisa, tenho 60 anos, eu faço caminhada quase sempre, eu tenho dores no cóccix, no joelho direito, mas mesmo assim eu faço caminhada. Elisa, e essa tua dor só vai aumentar cada vez mais. Sabe por quê? Mulheres, não sou contra a caminhada. Aliás, eu amo, né? Se vocês verem lá nos meus stories, direto posto eu na esteira caminhando, correndo, para incentivar vocês a se moverem. Só que a gente precisa entender uma coisa: a caminhada, embora seja um movimento muito bom para o corpo, não soma em nada para a gente tratar a dor. É uma atividade física, mas não é um movimento que reabilita, não é um movimento terapêutico. Então, se você continuar a fazer caminhada, mesmo que você está sentindo dor, você pode avançar aí, progredir, acelerar um processo degenerativo, uma inflamação, um inchaço, tá? O ideal é você tratar essa dor para que você consiga depois fazer uma caminhada normal sem sentir dor, porque caminhar e sentir dor não é normal. Só que enquanto você continuar fazendo caminhada e sentindo dor, não é a caminhada que vai resolver tua dor, porque a caminhada é um tipo de exercício que é um exercício comum, não é um tipo de movimento para tratar a dor, entendeu? Eu já fiz uma live, inclusive, muito boa sobre caminhada, onde eu falo mais sobre isso. Mas é importante que você assista às aulas da Semana Mulher Sem Dor. A primeira aula, inclusive, já vai te abrir assim os olhos, você vai falar, meu Deus, porque lá eu vou contar por que vocês fazem exercício, né? Algumas vezes fazem outros tipos de tratamento e não conseguem eliminar a dor, tá? Isso eu falo lá na primeira aula da Semana Mulher Sem Dor. Então acompanha certinho, faz a inscrição clicando no link do meu perfil, porque vamos eliminar essa dor para você voltar a fazer sua caminhada sem ficar sentindo esse desconforto. Mais uma pergunta? Dá tempo? Acho que dá, hein? Vamos lá para mais uma? Última pergunta. Ai, tem que descer aqui até achar todas as mensagens.
Boa tarde, tenho 62 anos, vou responder a pergunta da Nilza, tá? Tenho 62 anos e tenho espondiloartrose, sinto dores muito fortes nos ombros. Teria um exercício exato para isso? Preciso que vocês entendam uma coisa, ó. Não existe um exercício para espondiloartrose, não existe um exercício para hérnia de disco, não existe um exercício para bursite, não existe um exercício para tendinite. Gente, não existe um exercício para patologia. Não existe, tá? Não existe. O que existem são movimentos terapêuticos que feitos na ordem certa, com a intensidade certa, com a carga certa, com o objetivo certo, eles te ajudam a tratar a dor. Não tem um exercício mágico, e quisera eu, né? Ter um exercício mágico, um exercício só que você fosse fazer e fosse assim, ó, esse exercício aqui vai eliminar de vez a sua dor no nervo ciático. Não tem. O que a gente precisa entender é que toda vez que a gente tem uma patologia, a gente tem, ou alguma outra lesão, tá? A gente tem partes do nosso corpo que vão trabalhar para dar conta de fazer o movimento que a outra parte não está fazendo porque ela está lesionada, porque ela está com dor. Então, eu preciso trabalhar grupos musculares específicos para que eu consiga equilibrar tudo isso, para que eu diminua a sobrecarga daquela área que está com a patologia, que está com a dor. Aí eu consigo desinflamar, aí eu consigo ganhar espaço, aí eu consigo ganhar sustentação e consigo eliminar a minha dor. Mas não tem um exercício. Se você quer eliminar a tua dor, eu vou te mostrar todo o caminho, tudo que você precisa fazer durante um evento, né? Não tem como eu responder em uma pergunta o que você tem que fazer. Ah, é esse aqui, ó, esse aqui você vai fazer e tira e queda. Porque não vai. Se eu fizesse isso, eu estaria mentindo e a gente não precisaria fazer um evento todo para isso. Então, eu vou te mostrar lá durante o nosso evento gratuito o caminho, o que você precisa fazer. Vou te mostrar o que você está fazendo e que não está dando certo. Vou te mostrar os pilares que você precisa fazer, o que você tem que trabalhar e vou te mostrar como que você pode acelerar a sua eliminação de dores de forma mais rápida, de forma mais confortável, com resultados efetivos e sem precisar tomar remédio, sem precisar sair de casa também, tá? Então, recomendo que vocês assistam todas as aulas. Se você tem espondiloartrose, se você tem espondilite, se você tem espondilose, se você tem espondilolistese, se você tem fibromialgia, se você tem tendinite, se você tem condromalácia, se você tem hérnia de disco, enfim, né? Se você tem alguma patologia, alguma dor nas articulações da coluna, do joelho, do quadril, dos ombros, ou de outra articulação também, mas essas são as principais, as que causam mais dores nas mulheres, que sejam ósseas, musculares, de nervo também, nervo ciático, por exemplo, sente formigamento, sente fraqueza na perna, choque, você precisa estar lá, tá? Não pode perder nada desse evento. E eu acho que vou tirar mais uma pergunta, mais uma dúvida aqui. Vamos lá? Mais uma? Mais uma. Não especifiquei, espondiloartrose é cervical. Você entendeu, né, Nilza? Você entendeu, né? Inclusive, você vai entender lá durante a Semana Mulher Sem Dor também, por que a gente não precisa tratar a patologia, por que a gente não trata só a patologia, tá? São outras coisas que a gente precisa fazer, mas eu não vou dar mais spoiler aqui não. Vamos participar da Semana Mulher Sem Dor, que lá eu consigo explicar direitinho, tá?
Ai, quero responder uma aqui que eu perdi. A gente sente dores no corpo, é ruim tomar anti-inflamatório? É isso, Zélia? Ó, se ele foi prescrito pelo médico e ele tem ali um tempo de tratamento, ou seja, você vai tomar ali por 5 dias e acabou, pronto. Ok, pode ser ali um primeiro passo, né? Pode ser que você esteja com uma inflamação tão grande que precise entrar ali com uma medicação no início para você aliviar a sua dor. Mas para você eliminar a tua dor, para essa dor ir embora e essa dor não voltar mais, não vai adiantar só ficar tomando o remédio. O remédio, ele vai lá, ele manda uma mensagem para o seu cérebro falando assim, ó, desliga a dor. Aí a dor desligou durante aquele tempo de permanência da medicação. Mas ele não vai perdurar ao longo do tempo. E o grande problema é que tem muitas mulheres que ficam tomando esses remédios à torta e à direita. Toda vez que tem dor, toma analgésico. Aí toma um anti-inflamatório, aí toma um relaxante muscular. Só que fica sempre nisso e não faz nada para resolver o problema. Toda vez que você está tomando uma medicação, você tem que ter ali claro para você que você está tratando o sintoma, mas você não está tratando o que está causando a dor. Enquanto você não tratar a causa da dor, essa dor vai ficar assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E tem muito efeito colateral, né? Anti-inflamatório tem muito efeito colateral, rim, fígado, problema gastrointestinal. E não é assim, mas eu só tomo de vez em quando. Sim, mas aquilo lá vai acumulando no corpo, tá? Não é que você depois vai lá, secreta tudo e pronto, zerou, tá novo. Não, nosso corpo, infelizmente, não funciona dessa maneira. Então, a gente tem que tomar medidas para que a gente trate a causa da dor, ao invés de ficar ali só colocando paninhos quentes na hora que a dor aparece, tá? Então, se você quer eliminar a tua dor, clica lá no link do meu perfil e participa da Semana Mulher Sem Dor, certo? Mulheres, vou finalizar aqui a nossa live de hoje, tá? A nossa aula de hoje. Então, vocês já aprenderam aqui que sentir dor não é normal, independente da idade que você tenha, né? Siga essas dicas aqui. Se você conhece uma mulher que sente dor também, compartilha esse vídeo, manda para ela saber que ela também pode eliminar a dor dela. Um beijo para você, até a próxima. Amanhã tem mais aula aqui, aquecimento para te preparar para nossa Semana Mulher Sem Dor. Tchau!